Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 2 de outubro, terça-feira da oitava da Páscoa. Como eu falei ontem, o domingo de Páscoa ele vai se estender até o próximo domingo, que será o domingo da misericórdia. Amém? Então, todos esses dias nós vamos estar refletindo sobre a ressurreição do Senhor, porque o nosso Jesus, o nosso Salvador, venceu a morte e ele ressuscitou. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante que nós lemos um evangelho no sábado à noite, um evangelho no domingo e outro evangelho de ontem, e os 3 evangelhos, o de ontem foi do livro de Mateus. Mateus que contou que as 3 mulheres tinham ido ungir o corpo do Senhor, que era costume deles, né, ungir depois que tinha morrido, passar ungüentos, óleos, mirra, óleos, né, no corpo do falecido. E como elas não podiam fazer isso naquela sexta-feira que Jesus morreu, porque já era sexta-feira de tarde, e o sábado, que era o dia de guarda, elas foram no domingo de manhã cedo, já de madrugada, quando já podia fazer, né, já tinha acabado o jejum do sábado, né? E aí elas foram para lá, chegaram lá, elas não encontraram Jesus, viram o anjo. Depois, no evangelho de ontem, vai dizer que Jesus apareceu para elas e elas foram correndo falar com os discípulos. Mas no evangelho de João vai dizer que Maria, pelo que eu entendi, ficou para trás. Eu estou entendendo isso, né? Porque um evangelista conta que as 3 foram, o outro evangelista conta que Maria foi. Cada um contou com a sua versão. O que importa é que Maria Madalena, as mulheres, viram Jesus e foi para elas que ele apareceu primeiro, porque elas tiveram a coragem de ir até o sepulcro. Os homens não, mas elas tiveram. E porque elas tiveram essa coragem, Jesus apareceu para elas. E aí vai dizer o evangelho de hoje, que eu acho ele muito bonito, me identifico muito com essa mulher corajosa, e ela foi, e ela chega no túmulo, ela olha para dentro do sepulcro, ela não vê Jesus, mas ela vê 2 anjos dentro do sepulcro. E quando ela vê os anjos, ela está chorando, os anjos perguntam: Mulher, por que choras?
E ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, é aquela onde Jesus expulsou 7 demônios, né? E ela se encontrou com Jesus. Ela era prostituta, ela tinha todos aqueles demônios. Ela, quando se encontra com Jesus, ela se transforma. Ela passa a olhar Jesus, e Jesus olha para ela de um jeito que homem nenhum tinha olhado ainda. Todos os homens olhavam para ela com desejo. Jesus olhou para ela com amor de pai, com amor que tocou no coração daquela mulher. O que ela procurava no colo daqueles homens, ela encontrou no olhar de Jesus. E nunca mais ela se afastou da presença dele. Vai dizer que ela estava aos pés da cruz, junto com Maria, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, né? E Maria Madalena e João. Eles estavam lá aos pés da cruz, eles não abandonaram o Senhor. E Maria Madalena foi correndo para o sepulcro, chega lá, ela não vê Jesus e ela começa a chorar. É o choro de luto, porque ela não encontrou com o amado, mesmo que fosse morto. Ela queria se despedir dele com calma, né? Fazer o velório, velar o corpo dele. Mas ela não pôde fazer isso. Então, quando ela chega lá, que ela não vê Jesus, ela começa a chorar e os anjos perguntam. E ela fala, né? Levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Ela não conheceu que eram anjos, ela não conheceu Jesus porque ela estava com os olhos embargados de lágrimas. E aí, quando ela vê Jesus, ele pergunta: mulher, por que choras? A quem procurais? Olha, Jesus vem falar isso para mim e para você hoje. Nós, mulheres, que estamos sofrendo com alguma situação, sofrendo com a doença, sofrendo com os filhos, sofrendo com a doença sua, do seu marido, da sua casa, sofrendo pelo trabalho, sofrendo pela luta que a gente tem, porque essa luta não é fácil. Mulheres que sofrem nas mãos dos maridos, dos companheiros, dos namorados, né? Mulheres que sofrem, às vezes e muitas das vezes sofrem caladas, por causa dos filhos, por causa do alimento que ela tem, por causa de várias coisas, e nós não podemos julgar nenhuma delas. Não podemos julgar. São mulheres carentes e que são usadas e abusadas dos homens. E Jesus hoje vem perguntar para mim e para você: mulher, por que choras? A quem procurais? Se estamos procurando Jesus, encontramos. Maria Madalena encontrou, nós encontramos também. Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocastes e eu irei buscar, como se ela tivesse condições de carregar o corpo de Jesus. Olha, que coragem dessa mulher. Vamos supor que ele tivesse tirado Jesus de dentro do túmulo e tivesse deixado Jesus lá na beira da estrada. Ela ia lá buscar o corpo de Jesus, ela ia aguentar? Mas ela nem pensou nisso, ela só falou que ela ia buscar o amado de sua alma. Gente, Jesus estava com um corpo espiritual, já não era aquele corpo físico mais. É por isso que elas não conheceram Jesus, nem ela, nem as outras mulheres. E nós vamos ver mais para frente, nem os discípulos de Emaús conheceram Jesus, porque ele estava com o corpo glorificado. Glorificado. Nós também um dia teremos o nosso corpo glorificado. Nós não teremos essa feição que nós temos, esse visual. Nós teremos anjos. E nós teremos a aparência de anjos. E se a gente, não vamos voltar, mas se a gente fosse voltar, quem estava aqui também não ia nos reconhecer. Mas isso não é assunto para essa reflexão. Quando Jesus fala Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Ela conheceu Jesus pelo nome. Jesus chamou Maria pelo nome. E hoje ele chama a mim e a você pelo nome também. Marta. Qual o seu nome? É Jesus chamando você pelo nome. Aí ela reconheceu, aí que ela viu que era Jesus. E quando ela correu para os braços de Jesus, ele falou, não me segures, porque ainda não subi para junto do Pai. Olha, Jesus ficou 3 dias sepultado, sexta, sábado e domingo. Ele desceu à mansão dos mortos.
ele teve todo um trabalho de evangelizar os mortos, porque Jesus só não chegou na mansão dos mortos e abriu as portas. Jesus evangelizou os mortos, como ele também evangelizou as pessoas que estiveram com ele. As pessoas que morreram não conheciam Jesus, não tinham ouvido a voz do Senhor, não conheciam a verdade. Morreram, às vezes, na ignorância. E Jesus foi evangelizar, porque quando Jesus morreu, gente, depois que a gente, a nossa alma sair do nosso corpo, o tempo para. O crono só existe agora, aqui, para mim e para você, que estamos nesse corpo carnal. Quando a nossa alma sair do corpo, o tempo para, acabou, não tem mais contagem de tempo. E ali Jesus ficou, vamos dizer, uma eternidade, o tempo que precisou para evangelizar e para libertar aqueles, igual eu falei ontem, cada um foi para um lugar, a começar de Adão e Eva. Então Jesus ainda não tinha subido para o Pai, ele estava indo em direção ao Pai. Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Imagina Jesus se encontrando com Deus, e aí Jesus vai falar com Deus. Eu cumpri eu fui obediente a ti, meu Pai. Eu fui obediente. E Deus vai falar, você me obedeceu, você cumpriu tudo o que eu pedi para você cumprir. E aí Jesus vai falar, vai dizer aos meus irmãos, subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Nós vamos ver mais para frente que eles ficaram nessa dúvida, não acreditaram. Pedro e João foram correndo no túmulo, e depois Jesus aparece para eles, estando com as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou. Mas desse período de 8 dias, enquanto as mulheres viram Jesus, enquanto os discípulos de Emaús viram Jesus, Jesus também chega para os discípulos, por último, vai chegar lá onde eles estavam, no cenáculo, escondidos. Mas o importante é que Maria viu. Eu vi o Senhor. E nós temos a chance de ver o Senhor também todos os dias, se nós quisermos, na Eucaristia. É só a gente buscar. Faça esse propósito, vê se você consegue ir à missa pelo menos essa semana toda. Eu consegui ontem, vou tentar ir hoje, estou fazendo o possível para ir à missa todos os dias, para ver o Senhor. Eu lembro que no domingo de manhã, quando eu estava na celebração da palavra, não foi nem a missa, aqui na Igreja Matriz, eu estava na celebração da palavra, e quando o diácono levantou o corpo de Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, eu comecei a chorar, eu comunguei Jesus chorando, eu fiz meu momento de ação de graça chorando, porque eu me coloquei no lugar de Maria Madalena. Meu coração se acalmou, eu vi Jesus, ela viu o Senhor. Queira ver o Senhor também, minha irmã, meu irmão. Várias vezes eu já fui à missa com o coração apertado, como Maria Madalena estava, e na hora da comunhão eu senti uma paz tão grande como se eu também tivesse visto Jesus com esses olhos. Claro que não vi, mas eu senti que ele estava ali. E Jesus entrou no meu corpo, e quando Jesus entrou no meu corpo, quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. E é assim que eu sinto, quando eu vou comungar Jesus. Ainda mais se eu estiver em estado de graça. Amém? Que nós possamos ver o Senhor, meu irmão e minha irmã, principalmente as mulheres. Hoje, você que me acompanha, deixa Jesus tocar em você. Amém? E Deus vai abrir as portas, Deus vai libertar, Deus vai te curar, Deus vai mostrar a direção. Deus vai te mostrar o que você deve fazer. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos ainda nessa Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.